Bom, gente, boa tarde. O tema nosso, do nosso seminário, é Teodiceia no Ministério Pastoral. Não, aqui, isso aqui não tem som aqui não, é só para gravação que eles colocaram aqui, tá? Então tá dando para ouvir aí atrás? Então chega um pouquinho para frente que o som não vai melhorar muito. Na verdade, o título correto seria Teodiceia no Ministério Pastoral e não necessariamente do. A Teodiceia do Ministério Pastoral acho que implicaria num outro seminário. Esse é a Teodiceia no Ministério Pastoral. E eu tenho que primeiro confessar que esse é um assunto, assim, uma tentativa de abordar esse assunto. Uma tentativa porque me parece não, eu tenho a certeza de que trata-se de um dos temas mais relevantes para a tarefa pastoral hoje. E nesse tempo, nessa fase da história que nós estamos vivendo. Eu, na verdade, quando a Rutinha me pediu para preparar o seminário, eu mandei para ela 3 opções. 2 delas eram temas que eu já havia trabalhado, tinha alguma coisa escrita, não me daria muita dificuldade. Não me traria muita dificuldade para preparar. Mas eu achei que tinha que forçar um pouco, ou me esforçar um pouco, para pensar um pouco mais sobre o problema da Teodiceia. E aí foi quando eu sugeri a ela que a gente ficasse com esse assunto, porque isso me forçaria a ter que ler, parar um pouco para refletir sobre ele. Na verdade, eu tenho pensado sobre esse assunto de uns 6 anos para cá. É propaganda lá fora, né? É um assunto que nos últimos 6 anos eu venho pensando sobre ele, desde que, num dia em casa, logo depois do almoço, eu recebi o telefonema da assistente social, de uma assistente social, de um hospital público de Brasília, um hospital que naquela época era quase que recém-inaugurado, tinha uns 2 anos e meio de funcionamento, e foi um hospital criado pelo governo de Brasília para tirar dos hospitais maiores e de movimentação maior de Brasília os pacientes crônicos e os pacientes em fase terminal. Então era um hospital relativamente pequeno, destinado a pacientes em fase terminal, pacientes sem alternativa clínica de tratamento e pacientes também crônicos, na sua maioria pacientes paraplégicos e tetraplégicos em processo de readaptação. E hoje é um hospital que tem uma ala de pacientes terminais, uma outra ala de pacientes crônicos e uma ala de crianças leucêmicas. E naquele dia, depois do almoço, essa assistente social me ligou e me pediu para visitar um paciente, um senhor do Piauí, que estava numa fase terminal e certamente não passaria daquelas próximas horas. Ele não era evangélico, ela não sabia ao certo que religião ele era, mas ele insistia que queria falar com um pastor. Ela havia tentado contactar uns 3 pastores, mas nenhum dos 3 pôde. E quando ela falou comigo, eu tentei rapidamente buscar, assim, na minha memória, algum motivo para tentar me esquivar daquela responsabilidade também, mas infelizmente eu não consegui achar nada que
me afastasse ali daquela obrigação, e disse a ela que ou iria ou arrumaria alguém para ir, mas para ela ficar descansada, que eu me responsabilizaria por aquilo. E tentei contactar uns 2 colegas que também não puderam, e acabou que eu mesmo tive que ir a contragosto fazer aquela visita. E tive que enfrentar uma resistência enorme pessoal, de lidar com uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, que eu não conhecia, que nunca tinha tido nenhum contato com ela e que também não tinha vínculos de fé, de princípios doutrinários, teológicos, etc. comigo, mas que queria por alguma razão conversar, encontrar e falar com o pastor, mas que na verdade também nem isso tinha condições. Ele já estava num estado bem terminal. Na verdade, ele faleceu no final daquele dia. E eu fui e tivemos um pequeno período na tarde juntos, onde conversei com ele, oramos, estivemos juntos naqueles momentos finais na vida dele. E dali abriu-se as portas para um trabalho naquele hospital, no qual nós temos estado lá desde então, todas as semanas, e durante esses anos convivendo com histórias como de um rapaz crente voltando um dia da igreja com sua namorada, foi confundido com um bandido por policiais e aí atiraram nas costas desse rapaz e ele ficou paraplégico, ou de uma menina voltando de uma festa com um namorado que bebeu muito, acidentou-se com um carro e ela ficou também paraplégica e o garoto nunca mais quis vê-la. E uma infinidade de histórias de pessoas que sofrem um sofrimento inocente. Ou seja, o inocente que eu digo, não são de pessoas que nunca erraram ou que nunca fizeram nada de errado, mas pessoas que não fizeram por merecer a tragédia que estavam vivendo. E essas pessoas, então, levantam essas perguntas do porquê eu, né? E essa questão de justiça, né? Por que Deus fez isso comigo? Ou por que permitiu que isso acontecesse? E essas questões, então, foram as que me levaram a pensar um pouco nesse drama da Teodiceia, que na verdade é um termo que significa essa relação de Deus com a justiça ou com a injustiça, não é? Esse problema do sofrimento, ou seja, qual o sentido da presença de Deus em meio ao sofrimento do inocente? Como é que nós podemos fazer com que os atributos de Deus, como bondade, amor, misericórdia e justiça, façam sentido para uma pessoa que vive uma realidade de injustiça, de descuidado, de impotência dentro de um mundo confuso, onde há uma continuidade permanente do mal dentro desse contexto. Então, pensar no problema da Teodiceia é basicamente dentro disso daí. E a gente vê, por exemplo, que dentro da Bíblia, assim, a grosso modo, nós poderíamos pensar em 3 formas como o sofrimento pode ser visto, como que o sofredor reage a esse sofrimento e como que ele percebe, interpreta e entende Deus dentro desse contexto. O primeiro deles é quando nós pensamos num sofrimento, digamos, justificado. Ou seja, esse sofrimento merecido, esse sofrimento justo, como consequência de um erro, de um pecado, de alguma coisa real, concreta que nós fizemos. E daí nós respondemos a esse sofrimento com aceitação, com arrependimento, com confissão, e reconhecemos que Deus é um Deus justo. Há também aquele sofrimento que muitas vezes nós o recebemos como um sofrimento vocacional, um sofrimento que acontece dentro das opções que nós abraçamos, dentro das causas nas quais nós nos entregamos e que naturalmente produzem sobre nós uma infinidade de formas de sofrimento. E nesse sentido nós respondemos como um sofredor com obediência,
com a aceitação daquele sofrimento como parte de um chamado, de uma vocação, e aí olhamos para Deus e reconhecemos que Deus é um Deus soberano, embora que os seus caminhos sejam caminhos marcados por muitos mistérios. Mas há esse sofrimento que eu queria destacar hoje à tarde, que eu chamaria de um sofrimento não justificado, de um sofrimento não merecido, isso que eu tenho falado, que é o sofrimento do inocente, que é um sofrimento que leva o sofredor a lamentar, a protestar, e que muitas vezes ele olha para Deus e vê Deus como um Deus ausente, um Deus injusto, um Deus que descuidado, um Deus que não se importa com a sua vida. E é dentro desse contexto que eu gostaria de considerar esse drama. Isso porque uma forma de avaliar o sofrimento, talvez a mais comum que nós temos olhado e considerado, é a de relacionar o sofrimento com o pecado e a prosperidade, a saúde com a integridade, né? Que é mais ou menos aquele esquema, aquela equação que os amigos de Jó desenvolver, ou seja, as pessoas justas, Deus as abençoa, e as pessoas injustas e iníquas, Deus as pune. Portanto, há uma relação lógica de causa e efeito entre aquilo que eu sou e faço e aquilo que Deus faz. Há uma relação retributiva e um tipo de contrato entre o homem e Deus. Esse é um modelo muitas vezes comum. Eu estava conversando com um pastor há um tempo atrás e ele comentando de uma série de problemas que vinham acontecendo na sua igreja, de enfermidades gravíssimas que estavam acontecendo na sua igreja. E uma pessoa então levantou a suspeita de que Deus de alguma maneira estava querendo punir aquela igreja porque alguma coisa errada ela certamente teria feito, né? Quer dizer, essa é uma maneira comum como nós temos olhado o sofrimento, é a maneira como os amigos de Jó tentaram trabalhar o drama que Jó vivia. Para eles a equação era muito clara: Deus abençoa o justo e pune o injusto. Se Jó estava sendo punido, é porque Jó era injusto, era iníquo. Ele tinha que encontrar um pecado, confessá-lo, para Deus então restaurar a sua sorte. Mas Jó protesta contra isso e argumenta dizendo que ele é inocente. E embora ele reconheça que é um pecador, ele também reconhece que não havia feito absolutamente nada que justificasse a magnitude do sofrimento que ele estava sendo submetido. E ele precisava resolver aquele seu problema. Portanto, diante do sofrimento de uma pessoa assim, diante desse caos em que algumas pessoas entram e têm que enfrentar, o arrependimento, a confissão, elas parecem bastante inadequados para essas pessoas. O que elas sentem, na verdade, não é contrição, mas uma enorme, uma profunda desilusão. O que elas desejam não é a penitência, mas o protesto. E o que elas buscam não é a submissão, mas uma revolta. E a grande pergunta é: como que nós, enquanto pastores, pastoras, líderes nas nossas igrejas, lidamos com esse cenário, lidamos com essas questões, lidamos com essas perguntas, lidamos com esses questionamentos, com esses confrontos? Porque, de um lado, a nossa tendência mais comum, a nossa tendência moderna, diante da nossa preocupação em tornar as nossas igrejas e as nossas comunidades num lugar agradável, num ambiente aprazível, num lugar onde as pessoas vão e se sentem bem, num lugar onde há uma atmosfera favorável, positiva, onde as pessoas saem de lá entusiasmadas, motivadas, encorajadas, etc., há muito pouco espaço para nós pensarmos em criar o lugar onde esse lamento e esse protesto
devem e podem acontecer. Nós hoje somos pessoas muito mais envolvidas com uma busca por um entretenimento religioso do que em enfrentar essas questões sérias, que envolvem, por exemplo, um pai ou uma mãe que descobre que aquele filho ou filha que tanto amam e tanto querem bem e por quem tanto dedicaram a vida, está metido com drogas pesadas, viciado, envolvido com grupos marginais e vivendo entre a vida e a morte, ou descobrem de um filho ou filha que de repente se declara um homossexual, ou de repente recebem a notícia trágica de que uma bala perdida deixou uma pessoa querida e amada deficiente para o resto da vida, quando não tirou a vida dessa pessoa. Ou seja, como que nós trabalhamos essas situações e mesmo outras situações que envolvem o sofrimento? Porque às vezes eu percebo que a nossa cultura moderna, que gasta uma infinidade de dinheiro para criar um mundo artificial e um mundo cheio de ilusões, e que tentam por todos os meios nos afastar da dor, como que nós podemos pastorear dentro desse contexto? Ou seja, o mundo que nós vivemos hoje é um mundo que precisa colocar os doentes mentais nas clínicas psiquiátricas, os viciados nos centros especializados, os violentos dentro das penitenciárias, as pessoas doentes e já no fim da vida dentro das UTIs. Nós vivemos num mundo onde o sofrimento e a dor é sempre colocado longe, distante de nós. E embora haja hoje muitas pessoas que estão envolvidas com o drama do sofrimento humano, como os assistentes sociais, médicos, psicólogos, etc., ninguém envolve-se com a questão da teodiceia, ou seja, da relação de Deus com o drama do sofrimento, mais do que pastores, mais do que as igrejas, mais do que as nossas comunidades. Mas nós temos essa dificuldade de relacionar a nossa cultura moderna com esse desafio pastoral que nós temos, né? Os puritanos, no século XVI, eles tinham o hábito de colocar dentro da casa, na sala de estar, um pequeno crânio, para lembrar tanto a família quanto as pessoas que visitavam de que a morte era uma realidade inexorável para a vida. Eu, há 2 anos atrás, estava em Portugal e ali, voltando do sul de uma conferência, nós passamos por uma cidadezinha para almoçar, chamada Évora, e uma cidade muito bonita, cercada por umas muralhas, na época dos mouros ainda, e do lado de fora das muralhas uma igreja franciscana, e essa igreja foi construída em cima de um cemitério, e ali eles tiraram todos os cadáveres que haviam sido sepultados, milhares deles, e construíram junto com essa igreja uma capela conhecida como a Capela dos Ossos. E é uma capela relativamente grande, toda a parede dela, tudo dela é feita de ossos, de fíbias, de tíbias, de fêmures, de perônios, e são ossos e crâniozinhos fazendo os contornos e as quinas da parede, uma pequena múmia no canto assim pendurada. Mas há uma inscrição muito curiosa na entrada dessa capela dizendo assim: os ossos que aqui estão esperam pelos teus que um dia virão, né? Bem na entrada da capela. Porque no fim da Idade Média, o drama da morte era uma realidade muito presente. E uma das grandes tarefas dos puritanos e dos pastores, além de visitar os enfermos, instruir os jovens e as crianças, e aconselhar os adultos, envolvia também preparar os cristãos para que tivessem uma boa morte, né? Mas hoje nós temos uma dificuldade enorme de lidar com a morte,
E quanto mais as pessoas se aproximam dela, mais surgem aqueles que querem insistir, dizendo que isso não vai acontecer, por mais que seja evidente que vai acontecer, mas muitos insistem em dizer que isso não vai acontecer, seja tanto aqueles ligados com o campo da saúde, da medicina, como os pastores e gente de igreja, insistindo em dizer que as coisas vão se reverter e que nós não vamos e não devemos de forma alguma lidar com a morte. Não se trata de desenvolver uma postura negativa e pessimista em relação à vida. Mas nós, enquanto pastores, pastoras, líderes das nossas igrejas, nós não temos o direito de diminuir, minimizar ou tentar excluir o sofrimento da existência humana. Nós não temos o direito de fazer isso. Nós não podemos fazer isso. Na verdade, a tarefa da igreja é uma tarefa que inclui em manter os olhos do povo sempre voltados para Deus e os olhos voltados também para o que há de mais real e verdadeiro na existência humana. Ou seja, a igreja não pode, de forma alguma, criar uma teologia que ilude, que gera uma maquiagem em relação à vida, transformando a vida naquilo que ela não é. Não se trata de ser pessimista, não se trata de ser otimista. Nós temos uma tarefa de trabalhar uma opção real, que é a opção pela graça, a opção pela vida que há em Cristo, pelas esperanças das promessas que o Evangelho de Jesus Cristo nos apresentam, mas ao mesmo tempo manter isso dentro do universo real e verdadeiro, que não pode ser negado, não pode ser subtraído na vida das pessoas. Então, o que o Velho Testamento apresenta, e essa é a proposta que eu trago nessa conversa, e é mais uma conversa, porque cada dia eu tenho que estar pensando em alguma coisa, porque não é um assunto ainda concluído, mas o Velho Testamento apresenta uma proposta, apresenta um caminho. E o caminho que o Velho Testamento aponta para a questão do sofrimento, e principalmente do sofrimento do inocente, é o lamento, ou a oração de lamento e a oração de protesto. E essa é uma oração que acontece nos Salmos. 70% dos Salmos são salmos de lamento e salmos de protesto. A grande parte do livro de Jeremias, tanto Lamentações de Jeremias como o livro do profeta Jeremias, é um livro de protesto e de lamento. Jó, Abacuque e muitos outros textos bíblicos são textos de lamento que envolvem um universo enorme e variado de situações onde o lamento torna-se necessário. Mas, por outro lado, essa é uma proposta ou uma experiência espiritual que eu percebo, não sei como isso tem sido no seu contexto e na sua igreja, mas eu percebo que é cada vez mais frágil, inconsistente, distante na nossa experiência comunitária. Orações que envolvem esse até quando e esse porquê, que encontramos com tanta frequência nos salmos de lamento, elas não parecem muito frequentes dentro das nossas igrejas, principalmente quando elas confrontam e contestam o agir de Deus. Que é o caso que acontece na vida de muitos personagens do Velho Testamento. Por exemplo, Jeremias, no capítulo 12, no verso 1, começando no capítulo 10 até o 20, há a confissão de Jeremias e o drama que Jeremias enfrenta. Mas no capítulo 12, verso 1, a gente tem uma ideia dessa oração, desse lamento, desse protesto que Jeremias apresenta diante de Deus. Veja aí o que ele diz no primeiro versículo do capítulo 12. Ele diz: Tu és justo, Senhor, quando apresento uma causa diante de ti. Contudo,
eu gostaria de discutir contigo sobre a tua justiça. Esse é um exemplo típico da oração de protesto. Jeremias começa a sua oração dizendo: Senhor, o Senhor é justo. E eu creio na tua justiça, eu creio que o Senhor é um justo juiz. Em todas as causas que eu tenho apresentado diante de ti, o Senhor tem sido justo. Mas eu quero discutir contigo sobre a tua justiça. Tem algumas coisas que estão acontecendo que não estão certas e eu preciso apelar para o Senhor. Não concordo com isso. Por que que o ímpio prospera? Eu quero saber, se o Senhor me conhece tão bem e conhece o ímpio tão bem, por que que ele prospera? Jeremias levanta essa questão, e é uma questão que Jó também levanta. E o que acontece nisso é um processo curioso, necessário, fundamental, porque Deus aceita o nosso lamento. O lamento certamente apresenta um grande risco, aliás, vários riscos, porque quando uma pessoa nega a sua própria culpa, não reconhece que é culpada, ela certamente terá que responsabilizar alguém. E a oração de lamento acontece assim. E o testemunho bíblico, o testemunho no Velho Testamento é que Deus não apenas recebe esse ato perigoso de lamento, mas também presta atenção a ele. Porque Deus é um Deus que entra e que participa da contingência humana e se interessa. Essa é a diferença de uma relação contratual para uma relação de aliança. A forma como Deus escolheu para relacionar-se conosco não é um contrato, onde cada parte cumpre as suas obrigações e recebe os seus benefícios. Mas a maneira como Deus resolve relacionar-se conosco é através de uma aliança. E numa aliança, como disse um escritor de um livro que ainda não foi traduzido para o português, sobre a oração, sobre o diálogo divino-humano no Velho Testamento, ele diz que em todo relacionamento, para que haja um relacionamento e para que haja uma aliança, as partes precisam abdicar de algum grau da sua liberdade e do seu poder. E Deus, então, para estabelecer uma aliança conosco, Ele faz isso. Ele continua sendo o Senhor, Ele continua sendo todo-poderoso, Ele continua sendo Rei, mas é um Deus que desce do trono, é um Rei que desce do trono e vem e participa das contingências da nossa vida e da nossa existência humana. Ele aceita participar disso, Ele aceita o diálogo. Ele não deixa de ser o rei, mas não é o rei que fica permanentemente sentado no seu trono, é o rei que desce do seu trono e vem ao encontro do nosso sofrimento e da nossa dor. E quando nós trazemos diante de Deus o nosso lamento, o nosso protesto, quando nós apresentamos diante de Deus a nossa queixa, nós então podemos viver a enorme possibilidade de uma transformação na nossa experiência com Deus, na experiência que temos conosco mesmo e com a vida, como aconteceu com Jó, como aconteceu com Jeremias. Muitas vezes nós podemos passar a vida toda sem nunca entender exatamente as razões da dor e do sofrimento, porque elas permanecerão um grande mistério. Mas nós vamos, no final das contas, como Jesus na cruz, no seu último suspiro, reconhecer que Deus continua sendo um bom Pai e um bom juiz. E é isso que acontece, por exemplo, com Jó. Jó não perde de vista o fato de que Deus é bom e é um bom juiz. Inclusive, ele afirma que mesmo que ele me mate, ainda assim, nele eu confiarei. Ou seja, a confiança de Jó em Deus é uma confiança inabalável. A convicção que ele tem de que Deus é um justo juiz é uma convicção sólida.
mas ao mesmo tempo ele não entende o que se passa na vida dele. E a linguagem que Jó cria é uma linguagem de tribunal. E ele chama Deus para ir até o tribunal com ele, para apresentar diante do juiz a sua causa e se defender diante do próprio Deus. E quando ele pensa qual o juiz que ele vai invocar para julgar a sua causa contra Deus, e ele chega à conclusão de que o único juiz capaz de julgar a sua causa contra Deus é o próprio Deus, é quando entra esse conflito que esse autor do livro sobre o diálogo de vida humano chama do Deus contra Deus, que Jó apresenta. Porque Jó em momento algum deixa de crer na justiça divina, mas ele precisa resolver um problema que ele não entende e que ele não pode aceitar, que é a injustiça que ele acredita que ele está sofrendo. E ele precisa enfrentar esse problema. E o único tribunal que ele pode levar essa queixa é o tribunal divino. E o único juiz que pode julgar essa questão é o próprio Deus. Então Jó corajosamente leva diante de Deus a sua queixa e o seu lamento e apresenta diante de Deus, e Deus recebe isso. No livro de Jó, essa experiência é uma experiência bonita, dramática, rica, porque Deus permanece silencioso durante o lamento de Jó. E esse é um dos problemas que envolvem o sofrimento, envolvem essa crise da Teodiceia. Porque Deus permanece silencioso durante a queixa de Jó. E Jó fala, Jó argumenta, e Deus não responde nenhuma das suas perguntas, pelo menos não do jeito que Jó esperava que Deus respondesse. Mas na experiência de Jó em particular, o que acontece é quase que irônico. Porque depois de argumentar em favor da sua inocência e de questionar o agir de Deus e a justiça divina, e ao mesmo tempo crendo que Deus é justo e que Deus vai cuidar da sua causa, como aquela viúva pobre que Jesus menciona, Jó, num determinado momento, percebe que Deus começa a falar. E no falar de Deus, na revelação de Deus, Deus não toca nos problemas de Jó, não responde a nenhuma das suas perguntas. Deus começa a levantar algumas outras questões para Jó. Por exemplo, ele diz: bem, Jó, já que você entende de tudo, já que você entende sobre o meu agir, sobre a minha justiça, como eu sou, como eu devo ser e como eu devo fazer, me responde então uma pergunta. Onde é que foi que eu coloquei as colunas que sustentam o universo que eu criei? Eu criei todo o universo e eu coloquei umas colunas que o sustentam. Onde é que estão essas colunas? Me diga. E antes que Jó abrisse a boca, Deus continua, fala: olha, Jó, quando eu criei o mundo, eu risquei no chão uma linha e disse para os mares: até aqui vocês vêm, daqui para lá vocês não vão. Me diga onde é que está essa linha. E Jó, diante dessas perguntas de Deus, ele diz: bom, eu já falei muito, agora eu vou me calar, que o Senhor fale então. E Deus começa a se revelar a Jó. E Deus se revela a Jó como um Deus cuja justiça e cujo agir é livre. É o Deus que age por causa do seu amor. O amor de Deus é um amor gratuito e um amor gracioso. E Deus começa a dizer para Jó: Jó, sabe por que a chuva cai no campo? Cai porque eu gosto. Isso me agrada. Sabe por que os animais correm? E Deus começa a descrever uma série de coisas que acontecem no universo, deixando claro para Jó de que as coisas aconteciam daquele jeito, porque assim era do querer e do propósito de Deus, que o agir de Deus era um agir absolutamente livre, que a justiça de Deus não era uma justiça determinada por aquilo que Jó considerava certo ou por aquilo que Jó poderia considerar errado. E à medida em que Deus vai se revelando para Jó como um Deus livre, Jó então no final
ainda doente, ainda com as feridas, ainda pobre, ainda miserável, ele se volta para Deus e diz: eu antes te conheci só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Houve uma mudança na teologia de Jó, uma mudança que nós poderíamos identificar da seguinte forma: é como se houvesse nesse triângulo Deus e um Deus justo, aqui Jó com a sua inocência, e aqui os amigos de Jó com a sua teologia da retribuição. No dilema de Jó, ele viveu uma certa crise. A crise era mais ou menos a seguinte: se ele mantivesse a convicção de que Deus é um Deus justo, e a teologia retributiva dos seus amigos era verdadeira, era correta, Jó teria que negar a sua inocência. Deus é justo, Deus pune o ímpio e abençoa o justo, portanto Jó não é inocente. Mas se Jó é inocente, e os amigos de Jó estão certos, então Jó tem que negar a justiça de Deus, porque se Deus age de forma retributiva, abençoa o justo e pune o ímpio, e Jó é inocente, portanto Deus não é justo. Agora, se Deus é justo e Jó é inocente, então a teologia dos amigos de Jó tem que ir para o lixo. E de certa forma, a conclusão que Jó experimenta, a conclusão que Jó vive é essa. Ele vive uma mudança enorme de paradigma, uma mudança muito grande nos seus referenciais. E ele passa a reconhecer um Deus que não age de acordo com os caminhos, com os critérios, com os meios e os métodos que Jó traça. Mas isso só acontece e só tornou possível por causa do enfrentamento corajoso de Jó diante de Deus, através da súplica do lamento e do protesto que ele apresenta corajosamente e humildemente diante de Deus. Então, o que eu gostaria de propor é que nós, como pastores, pastoras, líderes, nós precisamos dar um pouco mais de atenção para esses dramas vividos nas nossas igrejas. Como eu disse no início, o sofrimento não é um problema que nós precisamos resolver. Isso, se não me engano, foi o reverendo Peterson que disse uma vez: o sofrimento é um mistério no qual nós precisamos nos envolver nele. As pessoas que sofrem não são pessoas que estão esperando que nós resolvamos os seus problemas e o seu sofrimento, embora muitas vezes pareça ser assim. Mas o sofrimento requer de nós uma atenção, requer de nós um acolhimento, requer de nós uma preocupação em participar na vida daquelas pessoas que sofrem. E uma maneira de participar é conduzi-las ao lamento e ajudá-las a lamentar. Porque o tribunal onde esse assunto precisa ser levado é o tribunal divino. É o justo juiz de toda a terra. O problema é um problema complexo. Não é fácil. Nós, como eu disse, vivemos num contexto cultural que tenta maquiar o dilema do sofrimento e da dor humana. Tenta, por todos os meios, maquiar isso. A igreja muitas vezes é vista como um lugar
onde esses problemas são solucionados. E os pastores e os líderes e pastoras são aquelas pessoas que vão protagonizar a solução disso daí. Então, nós não queremos lidar com esse problema, nós fugimos dele. Mas, na verdade, nós vivemos dentro de um contexto onde as pessoas vão morrer, cedo ou tarde elas vão morrer. Nós vivemos num contexto onde as pessoas vão passar por crises e por sofrimentos, seja uma falência, seja um problema grave social, seja uma catástrofe, seja um acidente inesperado, ou seja, todas essas coisas, elas são factíveis. Há uma possibilidade de acontecer. E nós precisamos aprender a lidar com isso. E Brueggemann, que é um dos grandes teólogos do Velho Testamento, ele fala que há duas grandes perdas que a ausência de lamento provoca dentro da igreja. A primeira perda, segundo ele, é a perda do diálogo divino-humano. Ou seja, nós sacrificamos a aliança em detrimento de uma relação contratual e de uma relação absolutamente desigual. E de um Deus que encontra-se distante. Às vezes a gente faz alguns exercícios espirituais em grupos pequenos, e uma das coisas mais frequentes na experiência e no diálogo divino-humano que nós encontramos são as pessoas afirmando a ausência, a distância e a frieza de Deus na vida espiritual e pessoal de cada um. Há uma sensação de que Deus é um Deus desatento, um Deus que não participa dos nossos dilemas e dos nossos dramas. Então, o que acontece quando não há lamento dentro da igreja é que a aliança é sacrificada em detrimento de uma relação contratual. E essa relação contratual, ela traz sobre nós inúmeras frustrações. E entre essas frustrações, ela transforma o nosso louvor e a nossa gratidão, muitas vezes, em expressões vazias e sem significado. Gestos plásticos, sem nenhuma concretude, sem nenhum sentido para a vida e para a experiência real. Esse é um dos dramas que a gente vive, é uma das grandes perdas que ele apresenta. E a outra perda é que a ausência de lamento dentro da igreja nos leva a uma apatia em relação às grandes lutas contra a injustiça social, política que acontece do lado de fora da igreja. No Velho Testamento, as questões que envolviam a política, que envolviam a sociedade, todas as desigualdades e todas as injustiças, elas nasciam dentro do templo e não fora dele. À medida em que o povo aprendia a levar diante de Deus o seu lamento por causa daqueles assuntos que consideravam injustos, e queriam de Deus uma justiça, queriam que Deus agisse justamente porque Deus é o juiz de toda a terra, como Moisés mencionou e afirmou, não é o Senhor o juiz de toda a terra, Deus é o juiz, e Deus é o juiz que faz justiça, portanto nada mais correto, nada mais normal, nada mais natural do que os filhos de Deus, do que aqueles que creem nele, voltem-se a Ele na busca pela justiça. E quando essa oração de lamento acontece dentro do templo, as lutas contra as injustiças sociais fora do templo, elas tomam consistência. E eu hoje fico pensando por que a igreja evangélica brasileira não é uma igreja que se engaja contra as injustiças sociais do lado de fora. Porque possivelmente, entre outros motivos, ela não tem se engajado contra as injustiças que ela vive dentro da própria igreja. Ou seja, o templo deixou de ser o lugar do encontro com o justo juiz, que julga todas as coisas retamente. Então Brueggemann, ele diz que essas duas grandes perdas, ou seja, o sacrifício da aliança por uma relação contratual, tornando a nossa relação com Deus uma relação sem sentido, sem consistência, tornando o nosso louvor, a nossa adoração abstratos, vagos,
Essa é uma perda, e a outra perda é que essa ausência de lamento e essa ausência de luta por justiça dentro do templo, nas nossas questões diante de Deus, nos leva também a um descuido e a um desinteresse pelas grandes questões sociais que encontram-se do lado de fora do templo. E aí a igreja torna-se uma igreja onde o Deus que ela adora deixa de ser um juiz para ser apenas um guru que faz com que as pessoas ali se sintam bem e vivam de uma forma melhor e cantem mais alegremente, etc, etc. Então, o Deus que nós encontramos na Bíblia é um Deus pessoal. Por isso que o sofrimento precisa ser tratado com dignidade e com respeito. Um dos lamentos mais bonitos que a gente encontra na Bíblia é o lamento de Davi pela morte de Saul e Jonatas, em 2 Samuel 1. E às vezes eu fico pensando, por que Davi lamenta a morte de Saul? Se Saul o perseguiu com uma fúria assassina, um ciúme doentio, durante mais de 10 anos, procurando matá-lo, e Davi se escondendo em cavernas, perdendo os melhores anos da sua vida, fugindo da insanidade daquele homem. E quando ele morre, Jonatas morre, Davi lamenta a morte dos dois. Por quê? A resposta que eu encontro, e aí o reverendo Peterson, num dos seus textos sobre esse lamento de Davi, ele diz que Davi lamenta porque a vida importa para Davi. A vida para Davi é sagrada, é dom de Deus, ela importa. Davi dá valor à vida. Há 2 semanas atrás, eu estava indo a Anápolis para o sepultamento de uma tia já idosa, e durante o trajeto de Brasília para Anápolis eu fui pensando em alguma coisa que pudesse falar durante o culto, a liturgia fúnebre, e me veio à mente aquele texto de Salmo 116:15, que diz que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. E me veio esse texto. E eu esqueci de pegar minha Bíblia em casa. E a hora que eu fui apanhar minha irmã na casa dela, liguei e falei, olha, desce com a sua Bíblia, que eu não estou com a minha. E ela desceu com uma Bíblia dela, uma versão da NVI. E nós fomos para Anápolis. E quando eu abri na versão da NVI, ela diz, o Senhor vê com pesar a morte dos seus santos, dos seus fiéis, né? Eu falei, agora complicou tudo, né? Tudo que eu pensei na viagem inteira. Uma diz, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. A outra diz, o Senhor vê com pesar a morte dos seus fiéis, né? E eu estava sentado ali no púlpito junto com o reverendo Aristeu, já idoso, adoentado, fraquinho. E na leitura bíblica fizeram a menção desse texto na versão revista e atualizada, dizendo, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. E ele me cutuca do lado e diz, Ricardo, eu não concordo com essa tradução. Eu disse, por quê? Ele falou, eu não sei qual seria melhor, mas não é que Deus olha a morte dessa forma. A morte de Deus, a morte dos santos, ela traz para Deus um pesar, porque ela vale, ela custa caro. E é por isso que Deus vê com pesar. Ela é preciosa, ela não deixa de ser preciosa. Mas é preciosa porque custa caro. Não é preciosa porque Deus está vibrando. É preciosa porque ela tem valor. Por isso que Deus vê com pesar. O lamento acontece na mesma proporção com que nós valorizamos a vida. Por isso que quando nós vemos uma pessoa vivendo na mais absoluta miséria, e aquilo não nos leva a lamentar e dizer, Senhor, até quando
nós teremos que ver crianças pelas ruas desse país, sofrendo e morrendo de inanição, num país rico como esse. Até quando? Se nós não tivermos a disposição, a coragem, a honestidade de orar e perguntar: Senhor, por quê? Por quê que as coisas acontecem dessa e daquela forma? Ou seja, essa indignação, ela é diretamente proporcional, ou inversamente proporcional, melhor dizendo, ao amor que nós temos pela vida. Ou seja, Saul foi um grande inimigo de Davi, mas Davi era um homem tão apaixonado pela vida que até a morte de Saul lhe causou um enorme pesar. E ele lamenta, e lamenta apaixonadamente a perda daquelas duas pessoas que ele amava tanto, porque a vida para Davi importava. E nós precisamos aprender a dar valor à vida. O lamento é a forma que Deus escolhe na nossa linguagem espiritual para mostrar o quanto nós valorizamos a vida. E nós não a valorizamos simplesmente dando tapinha nas costas das pessoas e dizendo: não, vai ficar tudo bem, olha, não esquenta não, a vida é assim mesmo, isso vai passar. Porque todas as vezes que nós minimizamos a dor, nós tornamos Deus um Deus impessoal. Nós tornamos Deus um Deus distante, frio, indiferente. Um Deus que não se importa. Porque essa é uma outra linguagem que nós encontramos na Bíblia. Nós lamentamos porque Deus é um Deus que lamenta. Deus é um Deus que sofre. E sofre porque Ele entra nessa contingência da vida conosco. O próprio livro de Jeremias é um livro que há inúmeros e belíssimos textos onde Deus lamenta. E lamenta com a dor profunda. Deus diz: olha, as pombas, elas seguem o seu curso. As aves, as andorinhas, o tordo, ele tem o seu percurso, ele faz exatamente aquilo para o qual ele foi criado, mas o meu povo se afasta de mim. O meu povo não quer o meu amor, não quer a minha intimidade, e Deus sofre com isso. Deus sofre quando o povo vira as costas para ele, Deus sofre quando o povo se mostra indiferente com ele, Deus sofre. Deus chega ao ponto de dizer: eu estou prestes a destruir essa gente, a acabar com tudo isso, tamanha a indiferença que eles têm para comigo. Mas ao mesmo tempo ele diz: não, eu não posso fazer isso porque eu amo essa gente que eu criei. E Deus sofre, e Deus lamenta. E o lamento de Deus é o lamento de alguém que ama com enorme intensidade a vida que Ele criou. Por isso, meus irmãos e irmãs, esse é um tema que eu quero apenas deixar para vocês refletirem sobre ele, amadurecerem, pensarem nele, porque esse é o mundo que nós vivemos. Essa é a realidade na qual nós estamos inseridos dentro dela. Vivemos isso todos os dias. A nossa tendência mais comum, o procedimento mais natural que nós temos adotado, é o de ignorar, é o de afastar, é o de deixar, é inclusive o de sentir ameaçado diante dos riscos do protesto. Porque o lamento, ele não nasce de uma linguagem teológica, ele nasce de uma crise existencial. Ele não tem uma linguagem correta. É como há um livro que infelizmente não foi traduzido, aliás, 2 livros do C.S. Lewis, um que ele mesmo considerou o melhor livro que ele escreveu, que a tradução seria Até Termos Face, que não foi traduzido, não sei porquê, e um outro que é sobre a dor que ele descreve quando a esposa dele morre. Quando Joy falece, depois de um casamento de quase 3 anos, e acometida por um câncer no fêmur, e ele perde a esposa dele, e foi uma das experiências raríssimas de amor que C.S. Lewis teve em toda a sua vida. Já casou velho, um homem que se fechou dentro de um mundo acadêmico, livros, e não se deu nunca a ninguém. Ele então descobre, e depois de uma relação tumultuada, ele casa-se com ela, e ela morre pouco tempo depois. Em 58 ela falece. E ele escreve esse livro. Esse livro a gente lê
com o coração na boca, porque ele vai e vem numa intensidade quase que suicida. Tem momentos que a gente vai lendo e fala, meu Deus, ele vai apostatar da fé. Agora ele não volta mais, porque a indignação, a revolta dele é muito grande. E ele, num dos momentos, ele diz mais ou menos assim, fala, Deus é engraçado. Quando a gente não precisa dele, ele está sempre presente. Ele fala, a gente canta, a gente fica alegre, mas quando a gente precisa dele, quanto mais precisa dele, ele se ausenta e silencia. Ele entra dentro de uma sala, fecha a porta pelo lado de dentro com 3 ferrolhos, roda a chave 4 vezes e a gente esmurra e Deus não responde. E era assim que ele se sentia. Não é uma linguagem teológica. Ele caminha até o limite. Quando ele percebe que não tem mais para onde caminhar, aí ele volta atrás e reconhece Deus. E reconhece que Deus é bom, que Deus é justo, mas ele não entende o que está se passando com a vida dele. Por que que Deus tirou da vida dele, quando ele tinha 9 anos de idade, a mãe, e agora na velhice dele, quando ele encontra uma pessoa para amar, com 3 anos de casamento, Deus tira essa mulher da vida dele. Ele não entende isso. A dor é enorme. E não adianta querer entrar com uma linguagem teológica para justificar ou responder e proteger a igreja e os seus cânones dessa ameaça e desse risco que o lamento e o protesto trazem. Isso tem um percurso que precisa ser conduzido, mas ele é necessário. Porque muitas vezes, e eu estava conversando com uma pessoa um tempo atrás, ele dizendo que estava um dia já adulto, trabalhando, um pastor na sua igreja, ministrando, e tinha uma série de compromissos, se não me engano, era um fim de semana, e no sábado, meio da tarde, ele recebe um telefonema dizendo que a sua mãe havia falecido, ou seu pai, não me lembro bem. E ele, de uma maneira muito fria, perguntou pelo pai ou pela mãe. O irmão respondeu e falou, olha, o sepultamento vai ser amanhã, às 10 da manhã. Era num outro estado. Mas ele tinha compromissos com a igreja, reuniões no sábado à noite, cultos no domingo de manhã. E ele não foi, não apareceu. Depois ligou, ficou sabendo como é que estavam. E ele disse que anos depois, muitos anos depois, 10 anos depois mais ou menos, ele estava fora do país, estudando, e um dia num culto, lá na faculdade que ele estudava, ele sentado no fundo, num canto, num lugar mais escuro, e a mensagem daquela noite, os hinos daquela noite, o levaram de volta àquela perda. E ele disse que por 20 minutos, ele chorou convulsivamente, uma dor que ele não tinha permitido chorar há 10 anos atrás. O Henry Nouwen, ele fala sobre isso, que nós vivemos hoje uma cultura que não nos permite viver o luto das nossas perdas. As pessoas antigamente morriam, as mais próximas vestiam-se de preto e durante algumas semanas mantinham um respeito em relação àquela perda. Eu me lembro quando a minha avó faleceu, eu era adolescente. E a mamãe, que nunca foi uma pessoa legalista, longe disso, a mamãe não nos permitiu ligar a televisão durante algumas semanas depois do falecimento da vovó. E eu a questionei e falei, mãe, mas por que? A vovó morreu, enterramos, acabou. Ela, não acabou não. Você precisa aprender a respeitar a dor. Você precisa aprender a entender o sofrimento. Nós não podemos banalizá-lo, porque o risco é enorme. E são inúmeras as perdas. Não é apenas de gente que amamos que morre. Às vezes são perdas mais suaves, até mesmo um filho e uma filha que casam e mudam e vão morar longe. Há uma perda. E todas essas perdas nós precisamos aprender a celebrar o luto, a acolher a dor,
a aceitar a perda, a viver essa possibilidade de entrega, para que haja uma saúde na nossa alma, uma disposição real de compreender os mistérios dos propósitos de Deus. Então, é importante para a gente incluir na nossa agenda da experiência espiritual nossa e da igreja o lugar e a importância do lamento, do protesto, do pesar no nosso dia a dia diante das inúmeras perdas, dos inúmeros sofrimentos e das dores pelas quais nós passamos todos os dias e pessoas que nós pastoreamos e cuidamos constantemente estão enfrentando. Nós temos aí mais uns minutinhos, se alguém tiver pergunta. Uhum. 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 Uma outra coisa eu não vou pedir uma solução que talvez nem tenha, mas você comentar um pouco o que se fazer numa igreja, num contexto de igreja, na qual, quando se lamenta, às vezes até em prol de alguém, já não é um lamento em prol, às vezes por alguma injustiça e tal, isso se caracteriza rebelião. Uhum. Ou insubmissão. Bom, a primeira pergunta da Vilma é muito importante, essa linha que separa a murmuração do lamento, né? E, de fato, é uma linha tênue, mas a murmuração é uma forma de protesto autocontida, narcisista, voltada para nós mesmos. O tribunal onde o murmúrio entra somos nós. Ou é o outro, nunca Deus. Essa, para mim, é a diferença fundamental da murmuração com o lamento. Ou seja, o lamento é quando nós entramos dentro de um tribunal, onde Deus é um justo juiz, e ali apresentamos a Ele a nossa queixa. Isso é um lamento. Quando apresentamos diante de Deus o nosso pesar, isso é um lamento. A murmuração é essa queixa, ou essa reclamação, ou até mesmo um protesto autocentrado, voltado para dentro de nós mesmos e para aqueles que estão em volta de nós, ou seja, ele nunca é dirigido para esse justo juiz. E isso faz do nosso protesto, da nossa queixa, da nossa reclamação, uma murmuração. Possivelmente, a condenação de Deus a essa murmuração é porque o tribunal onde ela é conduzida é completamente equivocado. É um tribunal que não permite a condução dessa questão e dessa causa. Agora, a outra questão que a Vilma levanta, que também é importante, é quando nas nossas igrejas o lamento é tido e recebido como um ato de rebelião e de insubmissão. E como ela mesma adiantou, não há uma proposta, uma resposta para isso, porque é um ato de insubmissão. De certa forma, é um ato de rebelião, né? A insubmissão não no sentido de uma insubmissão a Deus, mas é uma resistência a aceitar algo que eu não devo aceitar, e eu não posso aceitar. Portanto, trata-se de uma insubmissão, sim. Trata-se de uma resistência, sim, né? Portanto, se temos uma igreja que não aceita, ou seja, uma igreja que é capaz de se acomodar diante da injustiça, o problema é muito mais grave do que o lamento, né? É de uma igreja que perdeu a sua capacidade de resistir à injustiça, né? Ou seja, o problema da rebelião e da insubmissão é quando nós perdemos de vista este tribunal. O que há nisso uma possibilidade, mas mesmo assim nós precisamos ainda trabalhar pastoralmente, porque a dúvida, a crise, quando Jó levanta questões gravíssimas acerca de Deus e acerca da justiça de Deus, os amigos protestam, censuram, criticam.
Mas Jó se levanta e diz: não levem a sério as palavras de um desesperado ditas ao vento, né? Porque a dor, ela nos leva a dizer coisas inconvenientes, né? Nos leva a chutar o pau da barraca. Uma pessoa que está sofrendo não está preocupada em manter a estrutura religiosa, em manter o establishment religioso do jeito que é. Há um tempo atrás, um pai, desesperado por uma situação de um filho, ele me ligou e disse: Ricardo, eu estou pensando em dar um fim na minha vida, porque eu não vou suportar ver essa tragédia acontecendo na vida do meu filho, eu não vou suportar isso, eu vou dar um fim na minha vida, né? Um homem crente, um homem de uma história de fé e de serviço a Deus e ao reino de Deus, um homem que educou sua família, seus filhos da forma mais íntegra. Ele nunca admitiu, nunca assumiu que jamais tenha errado, jamais tenha falhado. Ele sabe que falhou, sabe que errou, mas não falhou para justificar o sofrimento e a tragédia na qual o filho estava se metendo. E ele disse: Ricardo, eu não estou preparado para viver isso, eu não tenho outra alternativa, eu tenho pensado seriamente em acabar com a vida. É a dor. Eu não posso entrar com uma pessoa dessa e ficar agora discutindo sobre os aspectos teológicos do suicida, né? Não se trata disso, são palavras de um desesperado. Ou seja, as palavras dele não devem ser teologizadas, teorizadas. Não se trata disso. Trata-se de acolher a sua dor, entrar no seu sofrimento, porque a tarefa da igreja é construir uma comunidade que participa disso, que participa da dor, que participa do sofrimento uns dos outros. Agora, nós temos construído uma série de teologias, né, que tentam dar um tom mágico na solução desses problemas. O que tem sido uma grande tragédia, né, nessas últimas décadas para a nossa igreja. Diante do sofrimento, basta uma oração de repreensão de algum demônio qualquer e está tudo resolvido. Para mim não tem nada que desumaniza mais e causa uma indignação na vida humana do que tratar a dor de alguém dessa forma, sabe? Nada agride mais a dignidade humana, porque nem Jó ousou brigar e resolver o seu dilema com o diabo. A questão de Jó era com Deus. Sempre foi com Deus. E veja bem que foi o diabo que causou toda aquela tragédia. Mas mesmo tendo sido o diabo que causou tudo aquilo, Jó diz: o Senhor deu, o Senhor tomou. Ele diz: o Senhor deu, o diabo tomou. Ele diz: o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito o nome do Senhor. E quando Deus conversa com Jó, naquele segundo diálogo, Deus assume sobre si as ações de Satanás. Ele diz para Satanás: você está vendo o meu servo Jó? Mesmo que você tenha me levado a trazer esse mal enorme contra ele, ele continua fiel. Deus assume sobre si essa responsabilidade. O ato não foi divino, mas ele assume sobre si como Senhor da vida tudo aquilo que acontece na vida de Jó. E quando Jó tem que tratar do seu problema de sofrimento, ele não trata com nenhuma outra pessoa, ele trata com Deus. E vai no tribunal diante de Deus, lamenta, protesta, briga, esperneia, fala um monte de bobagem, mas ele enfrenta isso com Deus. Então esse é o caminho, a porta que o Velho Testamento aponta para a gente lidar com o drama do sofrimento. De maneira prática, né? Até porque a gente está acostumado com as soluções por fora. Né? Porque, por exemplo, eu entendo que sobre o lamento pessoal, né? O que você está falando. Eu orar sobre as minhas questões, sobre aquilo que eu acho que é injustiça. Mas como pastor, como que eu posso, né, ajudar a pessoa nesse lamento? Orando com ela, a oração do lamento, como é que isso? Claro que cada situação é uma situação, mas, por exemplo, colocar ao lado dela em silêncio, como é que isso, na prática, né? Não sei, meu. A pergunta dele é como tornar tudo isso prático. Eu digo que não sei,
porque eu jamais me atreveria a dizer para qualquer um de vocês como que deve fazer, porque o contexto no qual essas histórias se dão são completamente singulares, únicos, né? O que eu poderia dizer para você é o seguinte: podemos incluir na nossa liturgia, da mesma forma como incluímos confissão, como incluímos ações de graça, como incluímos os cânticos de louvor, incluir na liturgia um tempo, uma oração de lamento, e fazer isso. É uma dica que eu posso dar. Agora, a questão do sofrimento, como eu disse ontem, importa para a gente acolher. É um mistério que nós precisamos acolher. Não é um problema para a gente resolver, mas é um mistério para ser acolhido, né? E à medida em que nós nos dispomos a acolher esse mistério e a criar espaço para que ele seja experimentado e vivido com toda a sua intensidade, ou seja, o que a gente pode e deve fazer, por exemplo, é não silenciar o protesto de alguém que quer enfrentar um assunto. Ou seja, o que nós precisamos fazer é ajudar as pessoas a manterem os seus olhos fixos num Deus que é bom, que é um justo juiz, que é o Senhor de toda a terra, que é o Todo-Poderoso. Essa é uma tarefa pastoral, preservar isso. E a outra tarefa pastoral é não minimizar e tentar evitar e excluir o sofrimento, dizendo que não é bem assim, que isso passa, você está exagerando, ou qualquer coisa do gênero, né? Ou seja, não podemos minimizar e temos que ajudar as pessoas a não perderem de vista o Deus Todo-Poderoso, justo e bom que nós temos, né? Parece que essa cultura que o pastor estava falando, ela existe quase de uma forma intuitiva, não só no coração de nós, líderes, como as próprias pessoas não sabem dessa possibilidade do lamento. Sim. Então a gente tem muitas pessoas que, porque por nossa culpa, vamos dizer assim, perderam esse recurso, né? Então a gente às vezes, que a gente está do lado de alguém, essa pessoa nem sabe que ela tem o direito de lamentar, e às vezes esse seria um grande remédio para ela. O nosso sistema religioso não permite, né? Porque o lamento não acontece dentro dos cânones da igreja, né? Os lamentos acontecem fora deles. Os lamentos muitas vezes nos levam a ouvir algumas coisas sobre Deus que nós não concordamos, né? E aí então, para preservar o sistema, para preservar a pureza doutrinária, para preservar toda essa estrutura, nós muitas vezes temos que silenciar aqueles que protestam, né? O que nós precisamos entender é que Deus aceita esse protesto. Deus acolhe esse protesto, ele não tem medo do risco que isso representa para ele. É o que a gente vê no Velho Testamento, né? Também pode se dar através do ensino, no caso? Pode, sem dúvida alguma, pode. Né? No momento em que a pessoa não está passando por aqui. Pode sim. Não, e às vezes, até mesmo em momentos assim, de um sofrimento mais discreto, de um sofrimento que não é tão agudo, né? De alguma coisa que é mais aceitável, ajudar as pessoas a não banalizarem aquilo. Por exemplo, como acontece na perda, numa morte, né? Às vezes é uma cena, dependendo do contexto em que ela acontece, de uma coisa esperada, uma coisa previsível, uma coisa que todo mundo já sabia que ia acontecer, etc. E a tendência é tratar aquilo de uma forma bem banal, bem simples, bem corriqueira, bem comum. A tarefa pastoral é não deixar isso acontecer. É trazer a dor dessa perda. Às vezes tem pessoas, e esse é o grande risco da nossa cultura, é uma cultura, como eu disse no início, ela tenta nos afastar do sofrimento, ela tenta nos afastar da dor, ela tenta criar mecanismos para poder te levar para longe do sofrimento, mas a tarefa pastoral é não permitir que isso aconteça, né? É fazer a pessoa entrar em contato com a dor, porque se ela não chora hoje, ela vai chorar daqui 8, 10 anos, como aconteceu com essa pessoa, né?
ela vai carregar uma mágoa, ela vai carregar um medo de perder, né, muito grande, né? Exato. Exato. Uma experiência com uma diaconisa que perdeu uma filhinha uns tempos atrás, uma coisa que trouxe muito conforto para ela, uma vizinha que ela todo dia um tempo e batia na porta e dizia, chorar um pouco com você. Uhum. Tem cliente, não era nada, ia lá todo dia, sentava lá um tempinho, chorava com ela. Exato. Trouxe um conforto muito grande. É verdade. Essa presença silenciosa, que é um outro problema comum nosso, ou seja, nós temos muita dificuldade do silêncio. Nós vivemos a herança iluminista requer de nós resposta para todas as grandes perguntas. E quando a minha mãe faleceu, e ela faleceu de repente, faleceu assim, repentinamente, foi um sábado, ela tinha acabado de chegar da igreja, do ensaio do coral, estava terminando de rever a aula da escola dominical no dia seguinte, ela teve uma crise de asma, e ali o coração não aguentou e ela faleceu. E aí tivemos sepultamento, e eu depois comecei a me lembrar das coisas que eu ouvi, né? E eu devo confessar que eu nunca ouvi tanta bobagem na minha vida como naquele dia, né? De pessoas que chegam, abraçam, foi melhor assim. Como é? Melhor porque foi minha mãe, não foi a sua, né? Deve só a única. Não é não? Mas sim, parece que a gente tem uma necessidade de responder, de falar alguma coisa. Ou seja, assim, o pastor tem que ter uma palavra, né? Tem um negócio assim de que a gente tem que ter uma palavra, não é? Não, o pastor tem que ter uma palavra, né? E não tem palavra, tem hora que não tem palavra nenhuma. Para Jó, ele tem um momento que ele vira para os seus amigos, que nos primeiros 7 dias, os amigos de Jó ficaram em silêncio. Diante do quadro trágico da dor de Jó, os amigos ficaram tão estarrecidos diante daquele cenário que ficaram 7 dias em silêncio. E depois começaram a falar. E Jó uma hora diz, olha, aqueles dias que vocês ficaram em silêncio foi muito mais eloquente do que todas as palavras que vocês falaram até agora, né? Quer dizer, a gente precisa recuperar a eloquência do silêncio, né? Sim, mas esse pedestal somos nós que criamos. A igreja tem uma parcela muito pequena nesse pedestal. A classe, acho que mais narcisista que existe é a de pastores, né? Acho que perdemos, sim. Acho que a gente perde. Mas, gente, olha, eu agradeço. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, pode ficar aqui, mas já vocês têm um outro seminário aí. Vamos ver se eu consigo repetir isso tudo de novo agora, que eu não tenho a menor ideia.